ser uma forma de encantamento, né? Uma coisa assim bonita, linda, né? Que eu acho que é isso. Rio de Janeiro, céu azul, previsão de chuva. Todos os dias os pássaros, todos os dias voam. Da janela, vejo os que voam em bando, planando. Os que voam sozinhos batem suas asas muito mais vezes, da alvorada ao crepúsculo. Onde os pássaros pousam é onde eu queria estar. Para o Rio del Prata eles voam e se misturam com o cinza do Rio Azul. Quando eu fui para o Uruguai, deixei seu nome em todas as ruas. Pouco a pouco me desfiz das suas letras. Está tudo lá, nada mais em mim. Só entende de jornadas quem acredita. Tudo ia mudar, tudo vai mudar. Em Colônia, as ruínas e o mar. Os que voam sozinhos batem suas asas muito mais vezes. Todas as cidades desabam. A grama cresce por sobre as pedras. Os pássaros se alimentam de passado e depois voam em direção a outros passados. Eu encontrei você e todo o seu passado. Você encontrou em mim ruínas e mar. Na cafeteria da livraria, pedi uma xícara de prata. Vi nela meu rosto e pelo vidro das janelas vi os pássaros e os seus peixes no fundo do rio. Tudo ia mudar, tudo. Os bandos em revoada, os peixes no cardume e os que voam, nadam e andam sozinhos em busca de liberdade. Café requentado para jovens poetas. O seu livro começa pela capa. A capa é uma coisa linda. Sim. Uma coisa linda, assim. E quando você percebe que é voo, né? Que é o que tá não sei se é spoiler, mas é o que está na capa. Assim. Sim. Depois isso contextualiza o livro de uma forma que dá uma ideia de performance, dá uma ideia de partitura, de dança, dá uma ideia é muito imagético. Sim. Né? É um livro experiência. Eu acho que, assim, quando eu estava escrevendo o livro, sinceramente, eu vou te confessar aqui que eu nem sabia onde isso ia dar. Assim, eu fui escrevendo, na verdade, era um jorro, né? Um fluxo, assim, de pensamento, de expressão, Na verdade, eu fui escrevendo como uma busca de um canal para colocar tudo que eu estava querendo dizer para fora. Uhum. Não só poeticamente, é claro que a poesia vai abarcar tudo isso, a poesia vai abarcar a filosofia, a metafísica, o cotidiano, enfim, a poesia vai abarcar inúmeras coisas no meu ponto de vista, né? Vão ter várias intersecções que a poesia vai dar voz, vai dar fluxo, né? Poesia é a realidade absoluta.
como dizia Novalis. O Novalis fala, né, da poesia como uma realidade absoluta. O que eu acho incrível, porque eu penso que o meu livro ele é surrealista. Então é lindo ser a realidade absoluta num plano surreal, inclusive. Surreal. Poesia, tijolo que despenca. Poesia, para mim, é um discurso que não se encaixa nem no científico e nem no filosófico. Ou seja, onde as palavras têm um valor estético, além do seu significado. E esse significado até é meio ampliado, de acordo com a licença ou com o contexto que ela se encontra. É tudo de bom, é gostoso, fala do coração, vem da alma, alivia da saudade, da esperança, da paz. E a poesia acabou sendo um caminho, e junto com isso, uma poesia um tanto quanto diferente, e junto com o que você falou da partitura, eu coloco assim letras maiores, então vão ter versos, né, que vão ter uma ênfase que é quase como uma partitura mesmo, dizendo, olha, se você for performatizar isso aqui, você fala essa frase, Exatamente. Essa aqui é um lugar de potência. Você fala, se eu fosse eu seria muitas. Sim. E eu tava lendo, tem uma entrevista do poeta Jorge de Lima, de 45 a entrevista, e ele tá falando sobre a transição que o modernismo faz a partir de Proust, na visão dele, onde o sujeito passa a ser, ele passa a ser construído a partir de uma relatividade. Então, o mesmo sujeito pode ser vários depois de Proust. É a tese do Jorge de Lima na entrevista. Eu copiei rapidamente aqui, que ele faz umas citações, ele diz que também em Pirandello você tem isso. E ele cita o Ismael Neri. E ele fala, meu Deus, para que pusestes tantas almas num só corpo? E no mesmo poema o Neri fala, ó Deus estranho e misterioso, que só agora compreendo, dai-me como vós tendes o poder de criar corpos para as minhas almas. E tem o Mário de Andrade, que fala que eu sou 300, e tem um outro poema, o Mário de Andrade diz, estou pensando nos tempos antes de eu nascer. E você já me falou de Virginia Woolf, de outros poetas também. Esse ser muitas, como que é para você ser muitas, e se você pudesse ser você? Eu penso que... É uma pergunta íntima. É uma pergunta... mas é curioso, né? Porque eu acho que o livro ele é bastante subjetivo, né? Ele traz uma subjetividade muito forte. Eu acho que o livro não deixa de ser compartilhar uma intimidade muito grande. Mas, na verdade, no mesmo livro eu busco falar muito de empatia também. Então, eu acho que esse compartilhar subjetividades, que é uma capacidade que a poesia tem, é um caminho para novas relações com o mundo, com o outro, com a natureza, com o tempo, com toda essa gama de coisas. Eu acho, você citou aí vários poetas que eu penso sobre essa coisa da multiplicidade, Mário de Andrade, a Dalgisa Neri também, ela fala sobre a questão de ser múltipla. A Clarice Lispector fala sobre essa questão de se eu fosse eu, né? Ela fala também se tivesse essa chance. E eu acho, na verdade, que todo ser humano, na verdade, toda a natureza, ela é múltipla. Eu acho que nada é absoluto, completo, assim. Você falou em arte híbrida, né? Eu tô pensando em subjetividade híbrida. Sim, isso é lindo. Subjetividade híbrida também, claro, porque vão ter, se você for ver o Jung, por exemplo, quando ele vai falar dos arquétipos, a gente não é um arquétipo inteiramente o tempo todo, né? Eu penso. Eu tomo uma Coca-Cola. Ela pensa em casamento. Eu sou o futuro da nação. Você me traz a Coca-Cola, eu tomo. Mas voltando a falar do seu livro, quem faz o prefácio é o Luiz Capucho, Sim. que é um artista extraordinário. Sim. Extraordinário, né? Que ele está falando que, lendo o seu livro, ele sentiu como se fosse uma voz anciã
que me contasse, quer dizer, que contasse para ele coisas velhas, acontecidas num tempo absoluto, antes de seu transbordamento, e que agora, no correr dele, a gente, muito ignorante e perdido, precisasse juntar as peças para tê-lo outra vez inteiro e completar assim nosso Ouroboros. Uau! Me fala sobre essa experiência de tempo absoluto, porque foi algo que a gente já, na nossa papo aqui, você falou uma vez, assim, outra, assim, a gente pincelou aqui e ali, e também uma ideia de transbordamento, e eu acho que tudo isso vem agregar ao que você estava falando sobre arte e ciência, da dificuldade de ser libertário. E o tempo absoluto é um tempo que não tem limite, né? Então eu vou passar a bola para você, senão eu vou continuar falando. Mas... Quando ele fala isso, eu fiquei muito feliz, assim, porque essa questão do tempo, inclusive, é uma das questões centrais do livro, né? Porque tem uma parte que eu falo, o passado, o presente, o futuro, os pássaros, as horas, são tudo que nos separa. E eu vou falando sobre essa questão que os pássaros, eles revezam as guias da vida. Então, assim, você tem um voo, né, que os pássaros fazem em V e eles vão trocando para quem fica na frente guiando o voo. E eu penso, assim, que às vezes é o passado que está puxando a nossa vida e às vezes é o futuro que está levando ela e às vezes é o presente. E essas coisas se encontram. E, para além disso, eu fiquei muito feliz quando ele fala do tempo absoluto e que depois, nesse transbordamento, a gente está vivendo esse tempo, porque a sensação que eu tenho, e eu li um pouco de Deleuze, que eu gosto bastante, e também o Peter Poppelbar, quando ele tem um livro chamado Tempo, que ele vai discorrendo sobre Deleuze, e foi uma das coisas também que me inspirou bastante. E você pensar nesse tempo, você pensar o passado, o presente e o futuro como uma coisa só. Porque, assim, tem uma parte no livro que eu falo, eu encontrei você e todo o seu passado. Eu ia falar dessa parte. Por favor, cita. Que fala assim, eu encontrei você e todo o seu passado. Você encontrou em mim ruínas e mar. Eu acho, assim, que quando você encontra alguém, quando eu te conheço, eu conheço você e todo o seu passado que vem com você. E você, quando me conhece, também. Só que isso está no tempo presente, aí vai ter um futuro, e vai ter um desenrolar daquilo. E não só para esse passado da vida que você teve, mas ancestral, de tudo que vem carregando a gente até estar aqui hoje, inclusive na literatura. Então, assim, quem são esses autores? Porque quando você falou que eu tinha falado sobre a Virginia Woolf, então, quando eu leio a Virginia Woolf, quando eu penso no momento que ela estava escrevendo lá atrás, eu penso que a única coisa que me divide dela é uma fração de tempo. Tem aquele filme As Horas, né, que coloca lá a Virginia Woolf, a personagem dela e uma terceira mulher, o livro As Horas, do Culligan, que eu amei esse livro quando eu li também, é muito fascinante. Ele vai fazendo esse cruzamento das histórias. E tem algumas coisas assim, que eu gosto de pensar, que o que a gente faz hoje transforma o futuro, mas também transforma o passado, né? É muito bonito e é muito alucinante, é muito transgressor, libertário pensar assim. Telepatia. Poesia são inspirações, né? São frases e versos que as pessoas formulam propriamente por suas ideias, né? A poesia não precisa ter rima, mas a poesia inspira. A poesia é livre. A poesia é livre. Ela liberta. Rapaz, poesia pra mim é uma coisa linda, é uma coisa que eu sempre estou falando pra minha esposa, entendeu? O que você fala pra sua esposa? Quais são as poesias que você fala? São suas? Não, na hora, vem na hora, a gente fala. Eu falo, amor, eu te amo. Eu sem você, eu não sou ninguém, a vida é coisas para ser vivida, e vou falando algumas coisas que eu entendo, que eu não entendo muito bem de poesia, mas eu gosto.
Para mim, poesia é uma coisa que você fala sobre, assim, um verso de uma, tipo assim, da política hoje, né? A gente fala sobre corrupção no nosso Brasil. A corrupção no nosso Brasil se torna uma poesia, um lema falando sobre o quê? Sobre o político, sobre o que ele está fazendo atualmente o nosso país, que é a roubalheira, a corrupção no nosso estado do Rio de Janeiro, que está demais. Então se torna uma poesia, as pessoas pegam aquela termo, corrupção, e vira uma poesia no dia a dia. Então é isso, para mim, que eu entendo como poesia. Poesia é você conseguir colocar em palavras do sentimento, colocar em palavras o que está no coração, que é um negócio difícil pra caramba. Eu admiro muito quem consegue. Polêmica. Dúvida. Por que vendedores de colchão usam jaleco? Quando eu penso isso, eu penso que a gente se choca o tempo inteiro, as estrelas se chocam o tempo inteiro. O tempo inteiro estão acontecendo explosões no universo, cruzamentos de tempo. Uma estrela que vem de um lugar que se choca com outra que vem de outro lugar. E se você pensa a questão de espaço-tempo, né? Vai lá, teoria da relatividade, tudo isso, você está vendo o passado e o presente, o futuro se chocando, colidindo. Mas no meio disso, a minha pergunta que eu trago é, você está pensando em olhar antes disso, em perceber, em se juntar com outros? Então, assim, eu tento buscar também essa questão da empatia muito grande, porque eu acho que a vida é um sopro no meio de tudo isso, que é o presente, passado e o futuro. E tudo isso vai alterando para frente, para trás, num todo mesmo. E eu acho que quando você se junta, você simplesmente quebra um pouco a resistência do ar. Porque viver não é fácil, viver é difícil pra caramba. E quando você tá junto, pelo menos, você tem ali alguém que corta o vento um pouquinho para você conseguir bater suas asas um pouquinho mais leve, sabe? E conseguir fazer esse voo. Então, assim, eu acho legal. Tem uma parte também que eu falo, e se todos os que têm um coração partido se juntassem em um bando? Então, assim, por que não? Por que tá na solidão? Por que a solidão? Se você pode estar voando junto nessa pequeno pedaço de tempo que a gente está vivo, sabe? É uma coisa que deixa sem palavras, né? Mas se eu tiver que fazer um comentário, sua lua é em aquário, né? É o que eu posso acrescentar. Quer ler um poema, um canto? Posso, claro. Abandonar tudo. Conhecer praias, amores novos, poesias em cascatas floridas, com aranhas azuladas nas montanhas. Todo trabalhador é escravo, toda autoridade é cômica. Fazer da anarquia um método e modo de vida. Estradas, bocas perfumadas, cervejas tomadas nos acampamentos. Sonhar alto. Roberto Piva. Canto 15. Minha carne de hortelã. Sorriso amassado em um copo com gelo. Grito, rangido, batido com limão. Nas lágrimas borbulhantes, pequeno soluço de vidro translúcido, revelo a alma doce, esquálida, envenenada, diminuta. Onde dói a ressaca. E o mar é uma gota. Onde dói a ressaca. Cai o rei de espadas, cai o rei de paus. Cai, não fica nada. Saliva, língua, meu sangue furta a cor. Folha dourada de bananeira. Pedrinha miudinha de aruanda, a solidão. Sou as ruínas em que habito. Você já se sentiu sem rumo? Uma prece. O poeta tem por ofício amar. Tempo. Tudo que nos separa são as horas. O passado, o presente, o futuro, as horas. Os ponteiros, os pássaros, estão seguindo um caminho. E eu continuo buscando nas palavras o destino. Eu sou tudo que está perdido, os sonhos, o que acredito. Há quanto tempo você não fixa os olhos em alguém por mais de 8 segundos? Café requentado para jovens poetas.